A sarça ardente. Vamos ver o chamado de Moisés. Depois de 80 anos, já com 80 anos de idade, numa situação tranquila, longe dos inimigos, e Deus agora o chama para uma missão extremamente difícil: tirar o povo do Egito. Eram cerca de 2 milhões de pessoas, se contasse as mulheres e as crianças. Entraram em 70 pessoas e Deus os multiplicou, abençoou grandemente. Moisés já estava afastado dali há 40 anos, estava vivendo com o seu sogro, que era sacerdote de Midian, ou seja, era uma família, entre aspas, adventista. Ele escreveu ali, durante a sua vida tranquila, as revelações dadas por Deus de Jó. O livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Depois, o segundo livro foi de Gênesis. Ou seja, Deus mostrou para Moisés, antes de falar com ele na sarça, a história de Adão e Eva, do pecado, da desobediência, das consequências, da salvação, do problema do pecado que aconteceu com Caim e Abel, do dilúvio. Enfim, Deus tinha dado revelações especiais, ele conhecia esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que havia prometido tirar eles dali, ou seja, da onde ele estava vivendo, para dar uma nova terra, uma terra, a terra de Canaã, a terra dos heveus, a terra dos, dos inimigos do povo dele. Seria tudo, onde você pisar com a planta do seu pé, é seu. Era a promessa feita para Deus, que Deus tinha dado para eles, e ele tinha ciência de tudo isso, mas estava longe do Egito. E agora, Deus, depois de 80 anos de idade, Deus fala: agora você está preparado. Você desaprendeu tudo aquilo que você aprendeu de errado ali. E agora você vai tirar meu povo dali. A princípio, quando ele tinha 40 anos, ele tentou fazer isso, porque ele reconheceu a família dele, conheceu o irmão dele, conheceu a família dele, sabia tudo. E, e ele tentou, pelas suas forças, na sua virilidade de 40 anos de idade, na sua capacitação, na sua força, na sua inteligência, tirar, livrar de alguma forma o seu povo da escravidão. Matou um egípcio, depois ficou com medo e fugiu, foi longe, e Deus o conduziu até os seus parentes, o seu povo. Jetro e aquelas moças ali eram todas hebreias. Ele foi viver num lugar religioso. Deus preparou, assim como foi para Jacó, né? O seu futuro. E Deus esteve com ele nesses 40 anos, abençoando muito. Tanto ele, como Jetro, como sua família, como todo mundo. E agora, com 80 anos, apacentando ali as ovelhas, que ele estava acostumado, em meio à natureza, meditando sobre Deus, ele vê um arbusto ali. Um arbusto pegando fogo, ou seja, um, uma chama fortíssima no meio daquele arbusto, pegando fogo, estralando as coisas ali. Ele falou: vou ver o que é aquilo ali, porque eu estou observando, mas o arbusto não se queima. Ele pega fogo e não se queima? Que coisa é isso? Eu vou ver de perto. E foi chegando perto para ver. E Deus disse: Moisés,
Deus sabia o nome dele. Tira os sapatos dos seus pés, porque a terra onde você está pisando é santo. Porque Deus está presente, onde Deus está presente se torna santo. Se Deus está presente na sua casa, a sua casa se torna um lugar santo. Se você tem Deus no coração, você se torna um ser santo. Não que você seja perfeito, mas o lugar que estava ali era um lugar onde Deus estava. Lugar separado. A palavra santo quer dizer separado para Deus. E ele então ficou desesperado porque eu vi Deus e vou morrer. E Deus continua falando. Moisés, eu estou te chamando para uma missão. E essa missão é grandiosa. É uma missão difícil. É uma missão que você em si não tem capacitação para fazer. E qual é essa missão? Você vai tirar meu povo do Egito. Mas veja só, já fazia 40 anos que não estava lá, aquela geração dele já havia, a maioria já havia até morrido, e agora Moisés iria aparecer ali para um povo hebreu desconhecido praticamente, para um faraó desconhecido. E Deus fala, aquele faraó que queria te matar já morreu. Pode ir lá. Fala para o faraó deixar meu povo, todo o povo sair com tudo que eles têm. Não ficará nada. A distância de 3 dias. Sabe aonde eram esses 3 dias que ele iria? Aonde Moisés estava. Ali em Horebe. Ali no Monte Sinai. Eles vão andar 3 dias fora do Egito para me adorar. Essa é a missão. Fala para o faraó que eu mandei ele fazer isso, liberar todo mundo para ir a distância de 3 dias para me adorar no deserto. Já aviso Moisés, ele não vai deixar. E eu vou ter que intervir de maneira espetacular. E você vai insistir até que ele vai deixar vocês ir. E vocês vão sair de lá. E eu vou estar com vocês. Eu vou caminhar com vocês no meio do deserto até chegar em Canaã, uma terra que mana leite e mel. Ou seja, a primeira vez na Bíblia que Deus fala que aquela terra é uma terra que mana leite e mel. Veja, só por curiosidade, Moisés estava em Canaã. Jetro morava em Canaã. Jetro era como se fosse hoje um pastor adventista. Ele era sacerdote lá em Midian. Ele era um crente convertido. Provavelmente certamente, tinha em Midian um grupo de hebreus sinceros em meio a todos os inimigos ali em Canaã. E tinha inimigo para todo outro lado. Mas de alguma forma, Jetro e sua família não era escravizado nem perseguido, pelo que se conta aqui, pelos inimigos de Deus ali em Canaã. Mas então o que o Moisés iria fazer? Ir ao Egito, libertar o povo e trazer para Canaã. Essa era a tarefa.
Então, o Moisés fez duas perguntas para Deus e três afirmações. A primeira pergunta: quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? Eu não sou nada. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho talento para fazer isso. Eu tenho medo. Eu sou medroso. Quem sou eu? Já estou velhinho. E a segunda pergunta, veja, essa primeira pergunta revela a humildade dele. Veja que em 40 anos ele achava que era o bonzão. Era chefe do exército do faraó. Sabia as lutas, as estratégias. E quis usar essas estratégias para libertar seu povo. A primeira tentativa já não deu certo. E agora, com 80 anos, ele estava com medo. E agora ele não confiava mais nele. Agora ele achava que não conseguiria mesmo. Eu não sou nada. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho vigor. Eu não tenho estratégias. Eu já não falo o idioma egípcio já há 40 anos. Provavelmente eu nem sei falar mais. Muita coisa mudou. E quem sou eu? A segunda pergunta: quem és tu? Porque na primeira pergunta, quem sou eu? Deus disse assim: olha, eu vou com você. Você está com medo. Eu sei disso. É difícil a tarefa mesmo. Mas eu te escolhi. Eu te preparei. Você nem sabe disso. Mas eu sei que você será bem-sucedido. Mas você precisa aceitar. Você não vai sozinho. Eu vou com você. Isso praticamente já bastava para Moisés decidir, mas não bastou. Ele continuou perguntando: quem é o Senhor que vai comigo? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? E Deus, com paciência, diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu fiz esta promessa que você vai realizar para mim e comigo. Acredite em mim. Vai dar certo. Mas você precisa aceitar. Deus não estava impondo. E essas duas perguntas são coisas que nós precisamos fazer. Quem somos nós? Às vezes nós achamos que somos capacitados, inteligentes, com diploma universitário, com sucesso financeiro, com sucesso aqui na terra. E achamos que isso vai valer alguma coisa diante de Deus. Moisés era rico já. Moisés tinha capacitação, tinha diploma universitário, entre aspas. Ele foi instruído melhor do que qualquer um. Mas agora ele se tornou uma pessoa mais humilde, dizendo: quem sou eu para te representar, ó Deus? A outra pergunta é: quem és tu? Nós precisamos perguntar para Deus:
quem é o Senhor? E ele vai dizer, eu sou Deus que te criou, o Deus que te ama, o Deus que te protege, o Deus que dá o básico necessário para você viver, o Deus que espera que um dia você esteja comigo eternamente nas mansões celestiais. Este é o Deus. Eu sou o que sou. Eu sou absoluto. Eu sou eterno. Eu sou criador. Eu sou imortal. Eu sou onipresente. Eu sou imanente. Eu sou transcendente. Eu sou onipotente, onipresente, onisciente. Eu posso tudo. Mas, principalmente, eu estou do seu lado. Eu confio em você. Eu te escolhi para esta tarefa. Nós temos tarefa também. E Deus fala a mesma coisa. E foram duas perguntas importantes, tanto é que Deus respondeu. Quem eu sou? Quem sou eu? Quem és tu? Mas isso não satisfez ainda. Moisés estava muito medo, com muito medo. Era uma missão dificílima. Ele conhecia, ele viveu 40 anos ali no Egito. Ele sabia que o povo era duro. Faraó era um ditador inconsequente. Uma nação que fazia sofrer o seu povo. E fez mais três afirmações. E se eles não acreditarem em mim? Eu estou perdido. Se o próprio povo meu que vou ali não acreditar em mim, que o Senhor mandou eu ir. Então, Deus já falou que ia com ele, já falou que ele era um Deus transcendente, imanente. E agora, ainda ele fala, mas se não der certo? E Deus então fala, Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Tenho um bastão que para me apoiar, para guiar as ovelhas. É um pedaço de pau. Muito bem, isso serve. Já não precisa mais nada, é só isso mesmo. Joga no chão. Ele jogou no chão, virou uma serpente. E ele corria da serpente, porque a serpente queria picar ele. E Deus disse, confia em mim, pega na cauda dela. E não é fácil, é uma tarefa difícil também. Ele pegou na cauda e virou um bastão de novo, um bordão, uma bengala. E ele então fez mais. Você, se mesmo assim não acreditarem, vai ali e pega a água do rio, joga no chão, virou sangue. E dessa forma, então, Moisés estava se convencendo de que Deus era capaz. Mas Deus tinha mais uma coisa para fazer. Enfia sua mão no peito. Ele enfiou a mão no peito. Tira. Tirou, estava leproso. A mão estava com que cair nos pedaços quase. Podre quase. Lepra. E ele se assustou. Mas Deus falou assim, enfia a mão novamente no peito. Essa mão leprosa. Tira.
e agora estava boa. Moisés, eu vou com você. Não se preocupa com o resultado. Se preocupa em me obedecer. Vá, que eu vou com você. E ele então, eu nunca fui eloquente, eu não sei falar, tenho a boca dura, eu sou nervoso, eu sou colérico. E Deus falou assim, eu sou com sua boca, eu vou dominar a sua boca. Eu vou te dar eloquência, eu vou te dar coragem, eu vou te capacitar. E mesmo assim, Moisés finalmente fez a última afirmativa. Desistiu de tudo. O Senhor, manda outro. Manda outro. Eu não dou conta disso. Manda outro. Mas Moisés, você não vai fazer nada. Você só vai. Eu que vou falar por você. Eu que vou fazer tudo. Eu quero que você vá. Manda meu irmão. Sim, seu irmão, já falei com ele. Ele está vindo já. Ele vai ser o seu profeta e você vai ser como Deus para ele. Você vai falar e ele vai fazer. Tá bom assim? Você vai falar para ele e ele vai falar para o faraó. Você vai falar para ele e ele vai falar com os anciãos que tem lá. Você vai fazer os sinais. E aí então Moisés se convenceu e foi. E estava indo já. Despediu do seu sogro e foi. E chegou perto da estalagem. O anjo do Senhor, próprio Jesus, começou a cercar Moisés na intenção de matá-lo. Provavelmente houve uma discussão entre a esposa Zípora e Moisés, porque a questão ali era a circuncisão. Faltava fazer a circuncisão do filho mais novo e ele negligenciou isso. E ele precisava obedecer porque ele tinha que dar exemplo para todo o povo. Ele seria o líder, ele seria o exemplo, ele não poderia ficar transgredir dessa forma. Então, o anjo pediu, que é Jesus, pediu para ele circuncidar o filho, e ele titubeou. E Zípora, que era uma mulher de ação, chegou, pegou uma pedra afiada, foi lá, circuncidou o filho e jogou a pedra nos pés de Moisés. O homem sanguinário. Vamos, vamos, vamos fazer o que Deus manda. E você vê que é o próprio Moisés que escreve. Então ele não põe que é o nome dele que estava ali. Ele não pôs a discussão do filho, mas provavelmente teve discussão com a esposa. A esposa queria que ele fosse obediente. A situação de Moisés realmente foi muito difícil, o chamado dele para aceitar. Mas como seria o futuro de Moisés se ele tivesse recusado? Coloque-se no lugar de Moisés. Ele foi chamado para liderar um povo a sair da nação mais poderosa do mundo. Era uma tarefa extremamente difícil. As desculpas de Moisés tinham sentido, mas ele deveria ter crido em Deus na primeira indagação. É assim que funciona para nós. Deus tem paciência com a gente. Deus teve paciência com Moisés, preparando-o durante 40 anos, desfazendo tudo que ele aprendeu, dando inspiração com o Espírito Santo para ele escrever o livro de Jó, o livro de Gênesis. Ele conhecia tudo. Às vezes conhecemos tudo. Às vezes temos relacionamento com Deus, mas não o suficiente para fazer o que Ele manda. Isso não agrada a Deus. Ele quer que execute
a sua fé. Esta história ensina sobre aprender a confiar em Deus, mesmo diante da escuridão, da negativa de respostas imediatas.